Fala pessoal, vamos nessa! Vamos iniciar mais um módulo do nosso curso, mas agora vamos começar ciclo orçamentário ou processo orçamentário. E aqui, gente, é questão certa de qualquer prova, de qualquer banca, de qualquer ano, de qualquer nível. Médio superior, auditor, procurador, magistrado, não interessa. Vai ter na sua prova alguma questão envolvendo isso aqui, porque ciclo orçamentário envolve PPA, envolve LDO, envolve LOA, envolve o que está todo dia no jornal, emendas parlamentares. Então a gente vai ter um bloco só para falar das emendas. Já com a regulamentação nova, Lei Complementar 210 de 2024, a gente já vai estudar tudo atualizado. Mas a gente vai ver cada uma das etapas. Então, ciclo orçamentário é um assunto que as bancas realmente exploram muito com questões ou muito fáceis ou as questões mais extremas de difíceis. As fáceis, geralmente tem banca que cobra até 2024, 2025. Tem banca cobrando assim, quais são as fases do ciclo orçamentário? Você tem que saber. É o básico. Então a gente vai ver quem são e o que é que acontece dentro de cada momento desse. Aí eu vou reservar nesse módulo um bloco para cada etapa do ciclo. A gente vai começar agora com a elaboração. Você acha que é assim, professor, é muito fácil a elaboração, né? A elaboração é o quê? Dia 31 de agosto, o presidente manda o projeto de orçamento para o Congresso. Mas até o dia 31 de agosto acontece o quê? Porque ele acordou já com a lei dentro do bolso? Não, gente, não é assim que funciona. É para isso que a gente estuda ciclo orçamentário. Vamos pegar algumas definições básicas de doutrina para você entender como é que funciona e para que existe um ciclo orçamentário. Doutrina. Ciclo orçamentário é um período, por isso que o nome é ciclo, né? É um período de tempo em que se processam todas as atividades da nossa matéria. Ou seja, desde o seu nascimento até a sua avaliação final. Aí a gente vai ver o que é que acontece. Desde quando o orçamento está começando a ser pensado até a avaliação final. Continuando, a maioria dos autores adota as seguintes fases. Eu estou dizendo todos? Não, estou dizendo a maioria, porque a gente vai ver que tem um ciclo reduzido, tem um ciclo ampliado. A maioria dos autores adota, primeira etapa, elaboração. Segunda etapa, apreciação, e aqui pode ser apreciação, pode ser discussão, pode ser votação, pode ser aprovação. É tudo que acontece dentro desse grande momento. Aí nós temos a execução e o acompanhamento, que é tudo que acontece de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? É o período em que as receitas são arrecadadas e que o dinheiro é gasto, né? E por fim nós temos o controle e a avaliação, que a gente vai estudar etapa por etapa. Ciclo reduzido é o ciclo do orçamento, da Lua. Ciclo reduzido é o ciclo da Lua. Foi que a gente já viu lá no início do curso, Se o orçamento é uma lei, alguém tem que elaborar aquela lei. E outro poder vai ter que aprovar aquela lei. Foi isso que a gente viu lá no início do curso. Essa lei precisa ser executada. Lembra? O que acontece de 1º de janeiro a 31 de dezembro é o que a gente conhece como execução. E nós temos o controle. E muito cuidado com as bancas que elas fazem pegadinha aqui. Teve banca que já cobrou assim, olha, quando termina a execução, é o momento em que começa o controle. Agora, gente, esse controle depois da execução é aquele controle a posteriori, que é a prestação de contas do presidente, que o presidente manda as contas lá para o Congresso, em até tantos dias após a abertura da sessão. Mas vem cá, existe controle em todos os momentos do ciclo orçamentário. Já guarda essa informação. Eu tenho controle prévio, eu tenho controle concomitante, que é aquele controle dentro da própria execução, e eu tenho um controle a posteriori. Eu tenho um controle interno e eu tenho um controle externo. O controle interno é feito por cada poder, o externo é feito pelo Congresso. Então, cuidado com essa história do controle. Porque durante a execução do orçamento, se você diz assim, eu não vou comprar essa caneta não porque está muito cara, você está fazendo controle. Você está deixando de executar um orçamento porque você acha que está muito caro. É controle. Você está fazendo controle. É diferente do controle prestação de contas, que é feito em outro momento. Então, existe um controle prévio. Que controle prévio é esse? É um controle que é feito aqui, no processo de se elaborar o orçamento.
Digamos que o presidente não mandou o projeto no dia 31 de agosto. Já tem problema. Já pode ter um controle aí. Ou então, digamos que alguma regra sobre a elaboração não tenha sido cumprida. Aí vai um deputado lá no judiciário e diz assim, ó, ei, estão fazendo um negócio ali que não está certo. Não, a Constituição diz que é para ser assim. O presidente está fazendo diferente. Lá vai o judiciário e vai se meter. Pode? Pode. Controle judicial prévio. Você estuda isso lá em direito administrativo. Controle judicial não é só repressivo. Eu posso ter controle judicial bem aqui, ó. Claro que o judiciário não vai sozinho, né? Ele precisa ser provocado. Mas, gente, essa questão de controle, ela cai muito. Cai muito. E muita gente erra porque não sabe constitucional. Porque todo mundo acha que o controle só existe aqui. Não, esse é o controle final, prestação de contas. Mas desde o início já tem controle. A todo momento tem controle, gente. Então, o controle é prévio, concomitante e a posteriori. A gente vai ver isso na legislação, tá certo? Quem envia projeto de orçamento? Executivo. Quem aprova? Congresso, Poder Legislativo. O titular da execução volta ao Executivo e o controle e avaliação é feito pelo Legislativo. Por isso que o nosso orçamento ele é do tipo misto. Vimos lá no começo do curso. Tipo misto. Executivo faz uma coisa, Legislativo faz outra, né? A gente tem aí uma alternância entre esses dois poderes, tá certo? Vamos continuando. O processo orçamentário, olha aí, ó. Quando as bancas falam de processo, elas já acham isso aqui é coisa de doutrina. Eles acham isso aqui já mais amplo do que o termo ciclo. Porque ciclo, ele é muito mais voltado para orçamento. Processo orçamentário é um negócio mais amplo. Porque não existe só lua. Existe um PPA, existe um LDO e existe uma lua. E a todo momento, gente, eu estou fazendo várias etapas do ciclo. Se você pega, sei lá, o mês de agosto de todo ano, o governo está preparando para enviar o orçamento do ano que vem, mas ele está executando o daquele ano. Em fevereiro daquele mesmo ano, ele está executando o orçamento daquele ano, mas está enviando as contas para controle, as contas do ano passado. Então, é uma etapa por cima da outra. Então, ele não é intermitente. Ele é contínuo, ele é passando um por cima, né? A todo momento eu estou fazendo mais de uma coisa. Eu estou elaborando o orçamento do ano que vem, mas eu estou executando de agora, eu estou fazendo controle do ano passado. Então é por isso que a doutrina ela elenca muito isso. O processo orçamentário, ele é em grande parte resultante de uma programação de médio prazo. E não pode ser visto como autossuficiente, como assim, como isolado. Agora eu estou trabalhando só a lua. Daqui a pouco eu encerro aqui, a gente vai trabalhar só com a LDO. Não existe isso. E perceba, a primeira etapa do ciclo se renova todo ano, com a elaboração da proposta orçamentária. E enquanto eu estou elaborando, eu estou executando outra. Eu estou mandando as contas do ano passado. Então é por isso que o processo ele é totalmente passando um por cima do outro. Professor, por que o processo aqui ele fala que é de médio prazo? Porque o processo ele não está falando só da lua, ele está falando de PPA, LDO e lua. É por isso que a doutrina fala do ciclo ampliado. O ciclo ampliado ele não envolve só orçamento. Olha só o que é que tem aqui. No ciclo ampliado, eu tenho elaboração do PPA. Você já sabe, quem elabora PPA, LDO e LOA é quem? Executivo. Aí ele chama isso aqui de primeira etapa. Eu tenho aprovação do PPA. E você já sabe que é o legislativo. Então, executivo elabora PPA, aprova PPA. Todo ano, o executivo também vai elaborar LDO e aprovar a LDO. Mesmo esquema. Executivo elabora, legislativo aprova. Mas todo ano a gente tem também o orçamento. Veja que as 4 últimas do ampliado são todas do reduzido. Ó, elaborar a lua, executivo. Aprovar a lua, legislativo. Executar a lua, executivo. Avaliação, controle e julgamento das contas, legislativo. Então veja que as 4 últimas etapas é o reduzido. E tudo é ciclo ampliado. Então depende de como a banca vai cobrar. Tanto que isso aqui é mais chamado de processo. Porque o processo ele envolve tudo, PPA, LDO e lua. E não só a lua. Quando ele fala só da lua, as questões tendem a falar ciclo.
quando eles tendem a falar de tudo, eles chamam processo. Por isso que a doutrina chama processo de análise de médio prazo, porque eu não estou falando só do orçamento, eu estou falando também de PPA. Tudo bem? Vamos continuando. Agora a gente vai para os detalhes. Agora você vai começar a entender que o presidente simplesmente não acorda dia 31 de agosto e manda o orçamento para o Congresso. Não. Muita coisa acontece antes. Muita coisa mesmo. E aí a gente vai começar a entrar nos detalhes. E a partir daqui, gente, basicamente já quase nada está na Constituição. Tudo é manual técnico de orçamento. Então aqui a gente já vai falar muito de MTO. Manual técnico de orçamento. E eu já estou utilizando o MTO 2025, tá? Porque as bancas já estão cobrando. Vamos lá. Processo de elaboração, o que é que você já sabe até agora? Que no governo federal, o presidente manda até 31 de agosto para o Congresso. Lembrando que aqui é uma regra federal e que cada ente pode ter o seu prazo. Então, se o estado da Bahia diz que ele vai mandar o orçamento até 30 de setembro, tá tudo certo. Por quê? Porque na Constituição do estado da Bahia permite. Se na prefeitura de Porto Alegre diz que a LDO vai ser enviada até 15 de maio, sem problema nenhum. Por quê? Porque a lei orgânica do município lá traz outras datas. Isso não tem problema nenhum com relação a isso, tá? O orçamento é visto como um instrumento de viabilização do planejamento do governo e é voltado para resultados. Cuidado, porque como a gente fala de orçamento programa, orçamento moderno, administração gerencial, o orçamento ele deixa de olhar apenas para o gasto. Veja que a doutrina ela vai trazendo conceitos que a gente já falou ao longo do curso. O orçamento ele é visto como um instrumento para viabilizar o planejamento, voltado para resultados, para executar políticas públicas. Tem ênfase na finalidade do gasto e não mais no controle do gasto. Transforma o orçamento num instrumento efetivo de programação, princípio da programação que a gente estudou, de modo a implantar e executar as ações, as políticas públicas. O ciclo orçamentário ele é um processo contínuo, dinâmico, flexível, a gente vai ver. Flexível por quê? Porque dá para ajustar. Nós vamos falar de um negócio chamado orçamento impositivo, obrigatório, mas até no impositivo a gente consegue ajustar. Vamos falar sobre tudo isso. Então, são frases de prova que você pode levar como definição. E as regras específicas dos manuais, vamos lá. Ó. Se o presidente tem até 31 de agosto, gente, para mandar o projeto de lei, né, de orçamento, para o ano que vem, lá para o Congresso, e se aquele projeto de lei tem que ter todas as receitas e todas as despesas de todos os poderes, de todos os órgãos, da administração direta e indireta, é claro que os outros têm que ter mandado para ele antes do dia 31. Não é não? Então, quem vai me dizer a data que os outros poderes têm de limite para mandar a proposta para o presidente é quem? É uma lei que orienta a elaboração da LOA, que a gente já sabe que é quem? A LDO. Então, todo ano, a LDO vai me dizer um prazo. Olha só, geralmente a LDO vai dar uma data até meados de agosto. Lembra que quem dá isso aqui, ó, é a LDO. Porque a gente viu que a LDO orienta a elaboração da LOA. Então é ela quem vai dar a data. Tem ano que isso aqui é dia 11, tem ano que isso aqui é dia 14, depende. Ela quem vai dizer. O Poder Judiciário e o Ministério Público, eles são competentes para enviar a sua proposta orçamentária, né? Eles têm autonomia orçamentária e financeira para isso, mas eles dependem ainda, tipo de um aval do Conselho Nacional do Ministério Público e também do Conselho, né, Conselho Nacional de Justiça, no caso do Judiciário. E aí, gente, não é um negócio meio que prévio, não. Se você pegar a LDO, você vai ver que é assim, ó, o Judiciário manda lá no dia 11 para o presidente. O presidente junta tudo e manda no dia 31. Mas até setembro, por aí, o Conselho Nacional de Justiça ele tem que mandar tipo um aval. Não precisa saber desse detalhe. Só lembre que, quando eu falo de Ministério Público e quando eu falo de Judiciário, tem que ter, basicamente, um parecerzinho de mérito da proposta, porque eles têm um órgão para isso, né? Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, eles atuam justamente com isso, com a questão administrativa, tanto do Judiciário como do Ministério Público. Quando esses poderes mandam suas propostas orçamentárias, vocês já sabem que quem deu o limite foi quem? A LDO. Gente, o orçamento ele não faz nada que a LDO não deixa.
Tudo. Até os limites que os poderes vão ter que mandar para o executivo já foi determinado pela LDO. Inclusive, limite para a despesa primária. As propostas orçamentárias já têm que estar de acordo com a Lei Complementar 200, mais conhecida como arcabouço fiscal, novo arcabouço fiscal. Nós vamos ver isso aqui lá no fim do curso. Tudo certo? Então veja que é muita coisa que acontece no processo de elaboração do orçamento, né? Então, isso aqui são detalhes. Tudo isso aqui está no Manual Técnico de Orçamento, tá? Há uma avaliação da execução orçamentária com o objetivo de subsidiar a elaboração. Olha só. Para preparar o orçamento do ano que vem, eu preciso avaliar o do ano passado. Executar se teve, dar uma avaliada se teve algum gasto que não surtiu muito efeito. Olha, essa ação aqui, ela não deu muito bom não com esse programa aqui. Ela não entregou muito, sabe? O produto dela não está muito bem delimitado. A unidade de medida dela não está boa. Esse indicador não está fazendo muito efeito. Vamos reconstruir. Tem. Então, antes de elaborar, eles podem revisar as ações que estavam no orçamento do ano passado e que talvez não sirvam para o ano que vem, ou porque eles identificaram um ponto de melhoria, ou identificaram um defeito mesmo, né? Rapaz, essa ação aqui não era para ter sido assim, não. Vamos ajustar isso aqui? Então, existe isso aqui dentro do MTO. Eles conseguem fazer isso aqui, tá? E aí eles geram relatórios gerenciais justamente para isso. Todo o processo de elaboração do orçamento, gente, ele é feito via sistema. Tem um sistema para isso. Que nós vamos estudar lá na frente. Sistemas de informações. Aí tem o CIOP, Sistema Integrado, né? Com a parte orçamentária. Quando a gente está gastando dinheiro, o governo federal já utiliza outro sistema, que é o CIAF. Então, para elaborar o CIOP, para executar é o CIAF, que é outro. Mas a gente vai ver lá na frente. Há uma atualização das projeções de receita e de execução das despesas e de elaboração da proposta, com vistas a atender às metas fiscais. Vocês estão vendo que tudo hoje gira em torno de resultado primário, meta fiscal e LDO. Então o governo, ele não é, eu vou chutar que a minha receita é essa, não. Ela está enquadrada dentro das metas fiscais, os gastos estão permitidos, porque dinheiro na conta o governo pode até ter. Eu quero saber se vai ter dinheiro e não descumprir a meta. Então, tudo isso aqui acaba acontecendo nesse momento de se elaborar um orçamento. Já foi questão de prova. A elaboração do projeto e a execução do orçamento buscam evidenciar a transparência. E claro que permite o amplo acesso à sociedade. Você já sabe quem gosta disso aqui, né? Quem gosta disso aqui é Sebrasp, porque é algo muito genérico. Você pensa, meu Deus, será que quando o governo está elaborando o orçamento, ele está permitindo amplo acesso à sociedade? Como? Que eu não estou sabendo de nada. Como é que ele manda o orçamento dia 31 e eu não vi nada no jornal? Porque quando o jornal coloca lá na notícia, já é dia 31 de agosto. Eu não estava sabendo de nada, não. Mas o manual mostra, né? Então, e cai afo no orçamento, né, nas suas provas por isso. Então, quem estuda tem que saber. Então, veja que é uma questão mais genérica, que quando aparece, muita gente duvida, né? Mas sim, a elaboração do projeto de orçamento permite o amplo acesso à sociedade, fortalece a transparência. Questão genérica, né? Questão genérica, cuidado. Pontos atuais. A Constituição foi atualizada recentemente, né? E aí você tem que tomar cuidado que existe uma exigência lá na Constituição desde 2021, que é essa exigência aqui, ó, que está aqui abaixo. O parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição dispõe que os órgãos e entidades da administração pública devem realizar avaliação das políticas públicas e as leis orçamentárias têm que observar, o que puder, os resultados desse monitoramento. Então, o governo agora tem duas obrigações. A primeira, executar a avaliação das políticas públicas. E a segunda, quando o governo vai preparar LOAs, leis orçamentárias, só as LOAs? Não, gente. Quando ele fala leis aqui, é no sentido geral. PPA, LDO e LOA. Então, ele tem que observar os resultados da avaliação e do monitoramento dessas políticas públicas. E veja que o próprio manual técnico diz que é indispensável levar em consideração os resultados das avaliações e monitoramento das políticas públicas dos programas de governo. Então, gente, deve, não é mais pode, não.
É deve. Então, tem que fazer avaliação das políticas públicas e tem que pegar o resultado dessa avaliação e inserir como um insumo para elaborar PPA, LDO e LOA. Tudo aqui é informação de manual técnico, tá bom? A LDO reforça o texto constitucional quando determina que as informações sobre a execução física do orçamento e o resultado da avaliação e do monitoramento devem ser considerados como diretrizes na alocação dos recursos. Tá dizendo pode? Tá não. Deve. Manual técnico de orçamentos. Existe um órgão, né, um setor que trabalha com isso. CEMAP, Conselho de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas. Então, existe um conselho que basicamente vai tratar só desse acompanhamento, dessa medição, divulgar o objeto de avaliação, a política pública avaliada, o resultado da avaliação. Tudo isso tem que ser levado em conta, tá bom? Agora a gente vai para duas regras específicas que parecem a mesma coisa. Uma está na Constituição e a outra está na Lei 4.320. Olha só. O que é que a gente já viu que a LDO dá de prazo? A LDO dá um prazo para que os poderes mandem suas propostas para o presidente. E isso acontece antes de 31 de agosto. Pronto. O presidente tem até o dia 31 para mandar essa proposta para o Congresso. Aí você vai fazer duas perguntas. E se os poderes não mandarem no prazo que a LDO mandou? E se o presidente não mandar no prazo que a Constituição determinou? São dois momentos. Aí cada uma responde essa pergunta. A Constituição responde a primeira pergunta. Se os órgãos dos demais poderes não mandarem dentro do prazo, que quem deu foi a LDO, tá vendo? Então, o que é que acontece? O presidente, poder executivo, considera, para efeito de consolidação, para fechar a proposta e mandar no dia 31, os valores que estão aprovados na LOA vigente, no orçamento desse ano. Ah, não mandou não, pois eu vou considerar o que está valendo para esse ano. Ajustados com os limites já estipulados pela LDO. Porque, digamos, imagina que o Ministério Público não mandou a proposta orçamentária para 2025, no prazo lá de 14 de agosto. Aí o presidente não mandou no dia 14 de agosto. Eu vou olhar aqui quanto é que o Ministério Público tem de limite, tem de orçamento para 2024. Digamos que em 24 o Ministério Público teve autorizado 100 de despesa. Mas a LDO está dizendo que o Ministério Público de 2025 só vai ter limite de 90. Então é claro que ele vai ajustar. Eu vou considerar o vigente, mas ajustado à nova realidade. Então ele não vai considerar 100, ele vai considerar 90. Então cuidado com esse detalhe, tá bom? Outro ponto é se o legislativo não receber a proposta fixada na Constituição, no prazo. Aí quem vai considerar do ano atual é quem? Agora já é o legislativo. Então o legislativo considera como proposta o orçamento que está vigente. E aí, gente, ele vai repetir igualzinho no ano que vem? Não, ele vai debater tudo de novo. Vai discutir, vai apresentar emenda, vai votar, vai dizer sim ou não, aprova ou não aprova. Tudo de novo. Então são dois momentos distintos. Um na Constituição e um na 4.320, tá bom? Para a gente encerrar esse primeiro bloco de elaboração, nós vamos para a regra bem específica MTO, Manual Técnico de Orçamento, que teve alteração nessa estrutura aqui. A sequência de fases ela foi adaptada. Então existem, na verdade, 11 etapas até aquela data de 31 de agosto, que muita gente assim, rapaz, quando eu vi o negócio até aprovado. E veja, gente, que nem sempre se cumpre o prazo de 31 de agosto, né? Para o governo enviar, às vezes ele pode atrasar, dificilmente ele atrasa, tá, gente? Agora, o que às vezes acontece é o Congresso não aprovar em 22 de dezembro. Como aconteceu, por exemplo, em 2025, que eles só vão aprovar quando eles voltarem do recesso. Então, depois que eles voltarem do recesso, é que eles vão apreciar o projeto de orçamento de 2025, mas que o governo já está gastando dinheiro. Como que ele está gastando? No negócio que a gente viu lá atrás, execução provisória do orçamento. Eu ainda nem cheguei lá, eu ainda estou na elaboração. Mas até dia 31 de agosto acontece esse passo a passo aqui, ó. Você tem que decorar? Tem. Sabe quem é que cobra? Sebrasp. Eu não lembro de ter visto uma questão da FGV sobre isso aqui, nem da FCC. Até vi, mas muito antiga, que nem serve mais de parâmetro, porque essas etapas aqui já mudaram de lugar. Então, quem gosta disso aqui é Sebrasp. Tudo aqui está no MTO 2025, tá? Tudo começa com o planejamento do processo de elaboração. Gente, tem uns que são mais fáceis.
tudo começa com o planejamento do processo. Sabe, planejar uma reunião. Vamos sentar aqui, vamos planejar uma reunião. Gente, pelo amor de Deus, faça logo a reunião. Aí você vai mandar um e-mail para planejar uma reunião. Primeira coisa, nem precisava da reunião, bastava um e-mail, né? Aí você manda um e-mail para agendar um planejamento para uma reunião. Socorro, né? Mas tem isso, viu, dentro do orçamento? Só o que tem. Então, primeira etapa, planejamento do processo de elaboração. Depois, definição de macrodiretrizes e parâmetros fiscais. Depois, professor, eu tenho que decorar? Tem que decorar, infelizmente. Revisão da estrutura programática e funcional. Aqui você vai revisar o quê? As classificações orçamentárias, né, os gastos públicos, as classificações. A gente vai falar disso aqui nas aulas de despesa, né? Depois, avaliar a necessidade de financiamento do governo central. Depois, fazer o estudo, definição e divulgação dos limites para as propostas dos demais poderes. Lembra? Tem que ter isso aqui em algum momento. Porque você acha que os demais poderes vão mandar a parte dele com base em quê? Porque alguém tem que divulgar, né? Tá aqui, ó. Divulgação dos limites das propostas setoriais. Captação da proposta quantitativa do Poder Executivo. E aqui é a qualitativa, tá, gente? Saiu igualzinha, né? Mas tem a proposta também qualitativa. Tem a qualitativa e tem a quantitativa, tá bom? Tem uma análise e um ajuste. Ó, primeiro eu divulgo os limites, depois eu faço uma análise. Claro, né, gente? Eu só posso analisar depois que eu divulguei. E entre a divulgação e a análise, eu tenho que captar. Gente, a ordem é lógica. Eu divulgo os limites para as propostas dos demais poderes. Os poderes me mandam, então depois eu vou captar. E depois eu vou analisar. É claro que uma não pode vir antes da outra, né? Uma não pode vir antes da outra. Aí, por fim, você pensa, é a hora de consolidar. É a última, né? Pior que não é a última. Então, quando o governo faz o fechamento, a compatibilização e consolida o PELOA já para todos os poderes, não acabou ainda. Não acabou. Porque aí depois ele vai elaborar a mensagem presidencial. Tem gente que a mensagem vem acha que a mensagem vem primeiro, né? Não. Primeiro ele elabora a PELOA. Sabe por quê, gente? Porque na mensagem é como se fosse assim um cartão de visita que o executivo, o presidente, vai mandar para o Congresso e vai dizer assim, olha, tá aqui o orçamento para 2025 e o cenário é esse, a dívida pública está fechada nesse valor, porque a gente está com a meta meio que descumprida, as receitas estão tendo aí uma queda, você pode olhar tudo aí. A mensagem é uma conversa que o presidente vai ter com o Congresso. E como é que o presidente vai mandar a mensagem se ele não viu o projeto ainda, né? Então é por isso que ele fecha o projeto e depois elabora a mensagem. E por fim, tem as informações complementares. Por fim, tem as informações complementares, né? É muita frescura, professor, mas você tem que decorar. Tem que decorar, né? Eu acho que a frescura maior é concurso, porque podia ter todo mundo feliz ganhando 20 mil, né? Trabalhando só 4 horas por dia. Mas aí criaram uma frescura chamada de concurso, e você vai ter que frescar estudando. Né? Então, tem que decorar. Aceita, vai ter que decorar. E quem mais gosta disso aqui, banca Sebrasp, tá bom? Então, fechamos aqui a parte de elaboração. Próximos blocos, nós vamos falar de quê? Aprovação, discussão, votação e emenda parlamentar. É o centro da aula e é o que vai estar na prova de vocês. E nós temos muitas atualizações, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.